Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo, que teve uma senhora vitória para cima do Juventude, vitória de 4-0. Poderia ter sido até mais, né? O Flamengo que teve um jogador a mais em campo desde o final do primeiro tempo. Poderia se esperar uma goleada mais assim elástica, mas no final das contas foi um bom dia para testar algumas peças, novos reforços, como Everton Cebolinha, que entrou em campo e deu uma assistência, né, para o gol do Lázaro. Foi legal ver o Cebolinha de volta, mas o fato é que é um Flamengo que dá sinais muito positivos à torcida de um time que aproveita mais o seu elenco, né? Porque o trabalho do Paulo Souza é muito ruim e que assim foi sustentado por bastante tempo, né? O Braz existiu em demitir ele e agora a gente viu o Dorival Júnior, que longe de ser um dos nomes mais badalados, mas se mostra um dos mais efetivos, conseguindo extrair bem mais desse elenco, né? O Flamengo se tornando um time mais efetivo, mais direto e utilizando melhor as peças que tem e com um esquema que encaixa com o que o elenco tem a oferecer. Porque eu acho que essa é a grande diferença do que a gente vê com o Paulo Souza, que perdeu assim, o estadual inteiro tentando colocar aquele esquema de 3 zagueiros que não fazia o menor sentido. O Flamengo não tem alas, o Flamengo não tem jogadores para fazer esse tipo de movimentação. O esquema de 3 zagueiros, né, quando tem os jogadores certos, talvez ele seja melhor do que um 4-3-3 ou de um 4-3-1-2, que é o que ele tem sido utilizado agora, um 4-1-2-1-2, né? Tem esse formatação também que pode ser conhecido esse esquema do Dorival, mas a questão é, um esquema de 3 zagueiros, como eu disse, precisa dos jogadores certos para fazer ele funcionar. Não era o caso do Flamengo. O Flamengo tem bons jogadores, mas que funcionam melhor nesse esquema que o Dorival montou. Ele tem os 2 zagueiros, os 2 laterais, tem um meia centralizado, um meia recuado, mais centralizado, 2 meias pelos lados, um meia mais avançado e 2 atacantes mais centralizados, que vem sendo Pedro e Gabigol, finalmente usando eles como titulares, entende? Não faz sentido um talento como o Pedro estar no banco, né? E ele foi alfinetado nessa era Paulo Souza, falando, não, que ele tinha que fazer o espaço, fazer merecer o espaço dele. Muita gente criticando dessa maneira. Ele quase deixou o Flamengo, né? Imagina se ele deixa o Flamengo o prejuízo que ia ser. Mas o fato é que agora ele volta a ser intocável, porque é um jogador muito talentoso, muita qualidade. É um jogador que é muito efetivo. É, ao meu ver, é mais prolífico que o Gabigol, ou seja, aproveita mais as chances que ele tem para marcar gols do que o Gabigol, que inclusive está até uma certa quantidade de jogos sem marcar. Não me lembro da última vez que ele marcou, mas o fato é que o Pedro vem jogando em um altíssimo nível e vem ajudando demais o Flamengo e vem conseguindo fazer os gols que assim, que o Flamengo tá tendo dificuldade de marcar, às vezes até produzir a chance, mas não tinha o cara ali para matador para colocar a bola no fundo do gol. O Gabigol não vem tendo uma temporada muito boa nesse sentido. Agora o Pedro vem mostrando assim porque é um jogador que foi tão valorizado e ao meu ver até consegue caminhar um pouco de volta para a seleção, visto que ele tem o perfil que falta na seleção de um centroavante de referência, né? Óbvio que o Tite tem as loucuras dele, né? Ele gosta lá de colocar o Gabriel Jesus, o Richarlison mais centralizado, mas acho que o Pedro tem sim as características necessárias para ser um centroavante fixo e um goleador que a seleção precisa. Eu acho que valeria sim uma aposta do Tite no Pedro, até porque tem amistosos até lá. É um jogador muito talentoso. O fato é que o Flamengo melhorou bastante, muito porque o Dorival está escalando o time da maneira mais adequada e que extraia o melhor do time e a gente taticamente vê uma evolução muito grande. Essa vitória sobre o Juventude é impressionante. 4-0, abriu 3-0 com uma facilidade enorme, 2 gols do Pedro, depois veio o gol do Everton Ribeiro. Eu acho que poderia ter aproveitado melhor o segundo tempo com vantagem numérica, mas ao meu ver fez um trabalho decente e conseguiu testar algumas peças novas. Para mim isso já é um trabalho bem feito e um dia muito proveitoso. Então, ao meu ver, o Flamengo consegue assim ter uma remontada no campeonato, ainda está distante dos líderes. Não foi uma rodada tão maravilhosa porque a maioria dos times que estão na frente na tabela estão ganhando, então assim, o Flamengo meio que não tira muita distância lá da frente, depende dos tropeços que vão acontecer. Por exemplo, o Internacional no momento empatando com o São Paulo em 3-3, mas o Atlético Mineiro e o Palmeiras, tendência, a gente não crava nunca, né? A tendência é que eles consigam vitórias amanhã e mantenham a distância. Mas somando 3 pontos e 3 pontos, de grão em grão a galinha enche o papo, não acho que dê para descartar o Flamengo, ainda mais com o desempenho atual. É um time muito mais sólido e que vem jogando um futebol à altura de que o elenco é nesses últimos anos. Não é à toa que a gente sempre falava que o Flamengo era um dos melhores elencos do continente, do Brasil. Um tempo
atrás o melhor elenco do Brasil. Hoje tem concorrência. O Palmeiras e o Atlético têm ótimos elencos também que foram capazes de bater de frente, mas o elenco do Flamengo ele poderia produzir muito mais do que estava no início da temporada e agora a gente está vendo isso com o Dorival Júnior. Vamos ver por quanto tempo mantém essa sequência. Eu acredito que eventualmente vai ter oscilações, como acontece em qualquer clube. O Palmeiras está tendo o período de oscilação deles, o Flamengo tende a ter seu período de oscilação também, porque isso é normal, isso acontece, né? Você não vai conseguir correr assim, o Brasileirão todo, jogar ele o Brasileirão todo na sexta marcha. Às vezes vai reduzir para a segunda, para a terceira. Eu acho que o que define um campeão é o time que consegue ganhar os jogos que não vem jogando bem. Algo que o Flamengo não vem fazendo essa temporada. Quando o Flamengo joga mal, quase sempre ele está perdendo. Mas a questão é, o Palmeiras, por exemplo, ele jogou mal a última partida. Não foi uma partida brilhante, mas ganhou. Então, assim, vamos ver como vai ser, né, assim, o Flamengo quando ele não estiver muito bem na partida. Que eu acho que é aí que define os grandes campeões. Que dão um jeito de vencer mesmo quando as coisas não estão muito ao favor. Eu acho que quando o time está jogando bem, vem jogando um nível altíssimo de futebol. Mas sempre acontecem aquelas oscilações. E eu acho que é um time que ainda vai tentar ali se dividir entre Copa do Brasil e Libertadores. E eventualmente isso pode complicar um pouquinho a vida no Brasileirão. Mas isso aí é um problema para se preocupar mais tarde. O momento é aproveitar a boa fase e ver o quanto o time ainda pode andar para frente. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.